Então é importante, aproveite a sua juventude e faça a obra de Deus e, na sua velhice, continue fazendo esforços. A Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo e faça a obra de Deus. Fique ocupado. O segredo para a idade avançada é esteja ocupado fazendo a obra de Deus. Subtópico 2, enfrentando mais um filho rebelde. Em 1 de Reis 1,15, novamente o texto reforça a velhice de Davi. Estando ele doente, sem forças, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão. É formoso de aparência e exalta a si mesmo, dizendo, eu reinarei. Apresenta-se ao público com características da realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam diante dele. Ao contrário de Absalão, que sofria a oposição do seu pai, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão, nunca seu pai o tinha contrariado. Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo a sua própria vontade, que exaltam a si mesmos, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida. Então Davi aqui está doente, está de cama, olha só, e o seu filho Adonias se aproveita disso para tentar um golpe de Estado. E ele se parece muito com Absalão na maneira de agir e também na parte física. Veja bem que a Bíblia faz questão de dizer que seu pai nunca o havia repreendido. Então, ele foi criado fazendo o que dava na cabeça dele. E agora, veja bem que ele anda do mesmo jeito que Absalão, com 50 homens. Adonias anda do mesmo jeito, com 50 homens. Absalão tentou o golpe de Estado aí. Adonias fez a mesma coisa, tentou o golpe de Estado. Então, veja só. Toda aquela política usada por Absalão, o Adonias imitou. Era uma coisa satânica mesmo, né? Então a inspiração vem de Satanás para fazer isso, essa rebelião. E aí aconteceu de Adonias tentar um golpe e Davi teve que tomar uma providência extrema, teve que tomar uma providência antes de morrer. Se ele não toma aquela providência, então Adonias estaria no reinado, estaria no poder. Porque Davi não tinha muito tempo, ele ia morrer logo em seguida. Então ele toma uma atitude extrema, atendendo aí, né, um pedido do profeta Natã, um pedido de Batseba, né, que cobram a ele aquilo que Deus já tinha dito para ele, quem deveria reinar. Então Adonias, ele representa aqueles que querem reinar a qualquer custo, né, querem tomar o poder do outro, querem assumir a posição do outro. E isso, assim, sem nenhuma permissão de Deus e nem da pessoa que está ocupando o cargo. Então, quer uma rebelião, quer assumir na força mesmo, né? E não pode ser assim. A igreja, ela não funciona assim. As pessoas não podem ter desejo de ocupar o cargo dos outros, a posição dos outros. Pelo contrário, as pessoas não podem ficar desejando cargo. É uma coisa até absurda. Quem coloca as pessoas na igreja, na posição, é Deus, não são as pessoas. É assim que deve ser, e é assim que deve ser pensado. Agora, o problema é que talvez a igreja hoje, né, esteja fazendo diferente. Talvez a liderança esteja colocando pessoas politicamente, né? Ou por causa financeira, quem sabe. Talvez seja isso. Então as pessoas vendo isso, querem forçar a entrar, querem forçar uma posição dentro da igreja. Mas todo crente verdadeiro, sincero, sabe que é Deus quem coloca e Deus que sabe onde colocar. Subtópico 3, constituindo Salomão como rei. Já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público.
A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Gion, em direção ao vale de Cedron. A unção foi feita por Zadok com óleo do tabernáculo perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso é que Salomão poderia assumir o trono. Então nós vemos aí que já nos últimos instantes, né, da sua vida na terra, Davi é então chamado a atenção pelo profeta Natan e é chamado a atenção por Batseba, que vai relembrá-lo que quem deveria governar era seu filho Salomão. Deus havia dado o nome, Deus havia falado, né, para Davi que era Salomão. Então era a escolha de Deus quem ficaria no lugar de Davi. Mas o que acontecia? Adonias havia assumido sem o seu pai saber. E quando então o profeta Natan chega e diz: Adonias tomou o trono. Você não disse que era Salomão que ocupava o trono? Você sabe que é Deus que escolheu Salomão? Aí Batseba vai também falar com o rei. E aí ele tem que tomar uma atitude extrema e rápida. Não havia mais tempo. Então ele manda chamar Salomão, chama aí o sumo sacerdote, ele chama o profeta de Deus, né? E reúne o povo, e ele vai fazer aquilo que Deus manda para que um rei possa governar. Olha, Absalão não teve isso e nem Adonias. Nenhum dos dois foi ungido para serem reis. Então veja só, ele coloca Salomão um animal que só ele montava, só o rei montava, indicando que era uma escolha realmente do rei. E ele manda ungir, indicando que é uma escolha de Deus. Então aí estava uma autorização do rei, estava uma autorização de Deus, estava uma confirmação de que Salomão era o escolhido. Ele poderia reinar. E na igreja nós temos que ver isso. As pessoas que dirigem a igreja não podem ficar com uma paranoia, com medo de perder o lugar. Que é isso? Medo de pessoas fazerem reunião, de tirar tal. Por quê? Se Deus colocou, ninguém tira. Igreja, quem coloca a pessoa na direção é Deus. Quem pode tirar é só Deus. Então, Absalão assumiu, mas não tinha segurança, porque não tinha o apoio de Deus. Adonias assumiu, mas também não tinha segurança, porque não foi Deus que colocou. Agora não, Salomão é diferente. Salomão teve uma revelação de Deus, um chamado de Deus, dizendo a Davi que era Salomão que iria reinar. Teve uma comprovação, teve uma aprovação, e depois o seu reinado foi tranquilo, né, próspero. Ele que não foi fiel, mas Deus fez tudo o que Salomão queria que fizesse. Deus fez, Deus aprovou, deu sabedoria a ele, deu riqueza, deu paz com os outros povos. Ele que não quis prestar. E no final da sua vida, na sua velhice, né, aí então ele vai começar a pensar direitinho, raciocinar direitinho, vai ver o que ele passou, o que ele fez, né, vai ver quanta vaidade ele teve, e se arrepende, pede perdão, e agora ele sabe que o que importa realmente é temer a Deus, né, guardar os seus mandamentos. Subtópico 4, as palavras de Davi a Salomão e sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer. É isso o que constata em 1 de Reis 2, 1 a 4. Nessa hora, brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, Israel. O rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham uma responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor, como está em Êxodo 30, 21. Guardar os mandamentos divinos, Êxodo 20, de 1 a 17. Atentar para os decretos ou juízos do Senhor, como está em Êxodo 21, 1.
Então, dentre as coisas que Davi fala com Salomão, na hora de sua morte, primeira coisa, ser homem. Ser homem aqui indica ser forte, corajoso, enfrente os problemas, né? Não fraqueje, não se comporte como uma mulher, né? Mas se comporte como um homem chamado por Deus, colocado por Deus, que tem a autoridade de Deus para governar. E Davi diz, olha, existe uma promessa para nós, para mim, para você, para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Existe uma promessa de Deus de estar aí sempre dirigindo Israel. Agora, existe também a condição para isso acontecer. É que você terá que ser fiel à palavra de Deus. Você deve ler e deve cumprir, praticar a palavra de Deus. Então, os escritos, né? Aí o Pentateuco. Então, Davi indica que Salomão deve ler e deve obedecer. E isso estava na lei, estava na ordem para que um rei cumprisse. Ele tinha que ler todo dia a palavra de Deus e tinha que cumprir e obedecer a palavra de Deus. E Salomão tinha a responsabilidade de passar para o povo isso, exigir do povo isso, que eles ouvissem a palavra de Deus e guardassem, né, e seguissem e obedecessem a palavra de Deus. Vamos então ao último tópico da lição, tópico 3, as palavras finais de Davi em sua velhice. Subtópico 1, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. Subtópico 2, o Davi inspirado. Subtópico 1, então, o reconhecimento da ação de Deus de Jacó. As palavras finais de Davi, em 2º livro de Samuel 23, de 1 a 7, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter favorecido em tudo, e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Mas seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usar-nos sem nunca pensarmos ser alguma coisa. Salmos 82, 7. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. Atos 14, 15. Então, Davi, fazendo uma retrospectiva da sua vida, né, ele vê que Deus o tirou lá do campo, colocou como rei. Deus esteve todo o tempo guardando, protegendo. Saul queria matá-lo, Deus o protegeu. Deus o colocou para ser rei, primeiro da parte de Judá, depois sobre todo Israel. Então Deus esteve todo o tempo protegendo, guardando, dando sabedoria, né? Livrando de todo o mal, livrou do seu filho, né? Que quis matá-lo. Então, em todo o tempo ele vê que Deus estava com a sua mão protetora, a sua mão guiadora, né? Sobre a vida dele. E ele vai louvar a Deus por isso. E ele também diz que Deus falou sobre um reinado futuro que viria, né? Um rei sobre todos os reis que viria. Então ele tem essa revelação de Deus. Então ele tem uma revelação do governo perfeito de Jesus Cristo sobre a terra, que é o milênio. E Davi sabia perfeitamente que ele não era divino, não era ele que era perfeito, não era ele que governaria sobre todos, e não era ele como os reis pensavam a respeito de si próprios, como no Egito, por exemplo, que o rei pensava ser, né, o próprio Deus, como em Roma, por exemplo, que exigiu adoração, né, aí os Césares. Então, ele era diferente, ele não exigia adoração de ninguém. Ele queria que o povo adorasse a Deus. Ele sabia que Deus é Deus. E isso é muito importante para nós sabermos que é Deus que está no controle, né? É Deus quem faz as coisas, é Deus que vai guiar as pessoas. E quem nos chamou foi Deus, quem nos capacitou foi Deus. Sabemos que quem nos dá sabedoria é Deus. Tudo nós devemos a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus.
Subtópico 2, o Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciará têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que este justo rei irá sair da sua própria casa. Isaías 55, 3, Jeremias 33, 15, 16, Atos 13, 34. Referia-se ele profeticamente à chegada do Messias, Jesus Cristo. Em 1 Reis 2,10, o autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para aguardar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Então Davi, no final aqui, no finalzinho da sua vida, ele louva a Deus, ele adora a Deus, ele reconhece-se um pecador, ele diz que teve a revelação de Deus a respeito da vinda do Messias, né, para reinar aí durante 1000 anos. Tudo isso ele revela e ele tem uma morte, então, na presença de Deus. E nós cremos que Davi morreu sendo salvo. E Davi lembrava sempre do concerto de Deus com ele, prometendo que um descendente seu estaria sempre no trono de Israel, até que viesse o descendente perfeito, né, que seria colocado também no trono de Israel, que é Jesus Cristo. Então, cada um de nós temos que saber que existem promessas de Deus na palavra de Deus. E a promessa melhor que nós temos é de que já já Jesus vem nos buscar. Nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Não há melhor promessa do que essa. Então, nós busquemos fazer a obra de Deus enquanto estamos aqui e busquemos ter aí uma idade avançada, né, ser idosos, mas sempre ocupados na obra de Deus. Sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia. Sempre isso aí não pode falhar, não pode deixar de existir na nossa vida de cristãos. Sempre em comunhão com Deus. Lembre-se sempre de buscar as coisas de cima. Não fique preso às coisas de baixo, às coisas materiais, às coisas da terra. Vamos à conclusão, que diz assim: a Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei, fim da sua vida, enaltecendo o Deus de Jacó. Então vemos que Davi, no final da sua vida, ele reconhece a Deus como soberano sobre todos os homens, né? E ele escreve salmos maravilhosos, mostrando a sua dependência de Deus, a sua fé em Deus, mostrando que manteve íntima comunhão com Deus em diversos momentos da sua vida, mesmo tendo uma vida conturbada, né, tendo uma vida de pecados gravíssimos. Mesmo assim ele sempre buscou por Deus, sempre teve uma capacidade muito grande de arrepender-se, né, reconhecer o seu pecado e se arrepender e receber o perdão de Deus e voltar a uma íntima comunhão com Deus. Assim Deus espera de todos nós, que todos nós possamos refletir sobre a nossa vida, reconhecemos que somos pecadores, que erramos, falhamos, mas sabemos sempre que Deus está pronto a perdoar, que Deus é maravilhoso, é bondoso, amoroso, cheio de misericórdia e quer sempre nos restaurar a comunhão com Ele, para que nós um dia estejamos para sempre com Ele. Glória a Deus. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregar sua vida totalmente a Deus, é o momento de fazer. Vamos orar. Se você está doente ou enfermo, receba agora a sua cura. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti
arrependidos dos seus pecados. Ora grada cruste formi a graça pestrai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, agora reconhecer a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor infinito para com eles, e arrependidos, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador de suas vidas. Seus nomes possam ser escritos no livro da vida. Pai querido, em nome de Jesus, toca, Senhor, naqueles que estão doentes e estão enfermos agora. Solta essas vidas, todo mal, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, e faz maravilhas nas vidas deles. Amém. Nós vamos passar para você agora, então, a capa da nova revista e as lições que nós vamos estudar no próximo trimestre. Lição número 1, Adão, o primeiro homem. Lição número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição número 3, a natureza do ser humano. Lição número 4, os atributos do ser humano. Lição número 5, a unidade da raça humana. Lição número 6, a sexualidade humana. Lição número 7, a queda do ser humano. Lição número 8, o início da civilização humana. Lição número 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição número 10, só o Evangelho muda a cultura humana. Lição número 11, o homem do pecado. Lição número 12, Jesus, o homem perfeito. E a lição número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Então Deus abençoe os irmãos, muito obrigado por estarem conosco aqui durante todo esse trimestre. Feliz Ano Novo e que você possa ser uma bênção por onde quer que esteja neste fim de ano e na passagem para o outro ano. Seja em 2020 uma bênção realmente na vida de todas as pessoas com quem você tiver contato. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém.